Quando você faz a interação online, você vai ter outros códigos a serem utilizados, né? Tempos atrás apareceu uma crônica na Veja, né? De um sujeito que sempre escreve lá, e ele estava falando exatamente dessas interações online. Então, há uma preocupação, por exemplo, em falar olhando para a câmera, né? Porque se eu falar olhando para você, os meus olhos vão ficar desviados, né? Então, se eu estiver olhando para você, é diferente de falar olhando para a câmera, por exemplo, que envolve algum tipo de treinamento. Na hora que eu olho para a câmera, eu perco suas expressões faciais. Então, ainda há uma lacuna, né, nesse processo de comunicação online, porque as informações elas não fluem exatamente da mesma forma, né? Então, embora a gente tenha imagem, a gente tenha a possibilidade de ver as expressões faciais da outra pessoa, eu não tenho a possibilidade de ver o seu corpo, por exemplo, né? Então, limita até certo ponto, eu não tenho a capacidade de detectar distância entre nós. Tudo isso são aspectos da comunicação não verbal, de perceber elementos ambientais que são importantes, né? E que estão, de certa forma, limitados nesse processo de comunicação online. Então, se eu vou dar aula, por exemplo, online, até dá, né? Eu vou lá, falo o conteúdo da minha disciplina, mas eu não tenho feedback dos alunos, né? Eu não tenho as expressões que eles fazem quando eu digo alguma coisa, eu não sei se eles estão entendendo, se eles dormiram, se eles desistiram. Então, o mundo online ele tem um código um pouco diferente, né, das relações presenciais. Então, a gente preserva um pouco mais, né? Se você for dar uma entrevista por e-mail, você vai focar basicamente nos aspectos não verbais, nos aspectos verbais, né? Só o escrito. Se você dá uma entrevista por telefone, você já garante algumas outras dimensões relacionadas ao tom de voz, hesitação na voz, que são também aspectos não verbais, né, da paralinguagem. Mas se você vê a imagem da outra pessoa, a quantidade de informações é muito maior, muito mais rico. E se você está frente a frente com a pessoa, você vai ter ainda outros canais, outras possibilidades que enriquecem ainda mais o processo de comunicação.